Memória do Esporte. Oferecimento Construtora SA Capes e STR Supermercados. Salve, salve, gente do esporte! Estamos iniciando mais um Memória do Esporte aqui na TV Informativo. Voltamos ao estado do Florestal, belo gramado, e hoje vamos conversar com um dos jogadores mais irrequietos, um dos maiores gozadores fora do futebol, uma figura simpática, sempre alegre, sempre numa energia positiva, o Luiz Carlos de Oliveira, o Baixo. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Vamos começar pelo profissional. Nesse primeiro bloco vamos falar de 17 anos que tu começou no Lajadense. Adalto, com 17 para 18 anos eu comecei aqui no Lajadense, com o Jaci, o Carlitos, né? A turma mais prata da casa, algumas pessoas de fora. Depois eu fui um ano para o quartel e quando eu retornei, voltei a jogar pelo São José. O Clube Zequinha aí da praia. Aí eu joguei um ano profissional pelo São José, junto com meu irmão, o Cal, aí, o Edvi como treinador, Nestor, o Cicinho de Estrela. O Moacir, o falecido Wilson Stein. Então, nós tínhamos uma boa equipe na época. E jogou quanto tempo no São José, Luiz? Eu joguei um ano. Depois, no ano seguinte, foi fundada a LAE, Lajada Associação de Esportes. Em 72. O que tu lembra assim de melhor dessa época do Lajadense e do São José? Algum título, alguma coisa que tu participou? Não, nesses primeiros 2 anos não. Nós não conseguimos títulos, mas a equipe era uma equipe, pessoas do Alto Taquari, com um pouco uns de fora, mas que eram uns times de pegada e dava aqueles clássicos, por exemplo, com o Estrela, Encantado, então clássicos pegados na época. Santa Cruz, Avenida. Então eram os clássicos regionais que levavam muita gente aos estádios na época. Então eram clássicos bons, dava aquelas pancadarias às vezes você saía correndo lá de Estrela, diversas vezes nós já saímos lá correndo. Entendeu? Então, Encantado na época também. É uma rivalidade muito grande. Então, mas era uma rivalidade boa, que até hoje então a gente recorda com os bons tempos, né? Até dá pra rir, até dá pra rir, às vezes a gente relembra das coisas, a gente às vezes começa a rir sozinho. Então são coisas boas que aconteceram e tudo faz parte do futebol. Mais jogadores da tua época, assim, que tu lembra, alguém que tu te espelhou para jogar futebol, coisa que tu admirou? Olha, Adalto, para mim, um dos ídolos da época lá de 70 era o Braulio do Internacional. Então, a minha característica tu era parecido com o de futebol, até pela estatura, a técnica que eu tinha, eu não era um jogador de conclusão a gol, mas como tu me acompanhou aí, diversas pessoas no Alto Taquari, em outros lugares, o que superava comigo era a técnica, a minha movimentação dentro do campo. Então, pela minha baixa estatura, eu superava com a movimentação dentro do campo, passes. Dificilmente eu errava passe, como até hoje correndo aí nos Master, ainda dificilmente eu erro passe. Então essa era as minhas qualidades. Deixar os companheiros na cara do golo, fazer bons lançamentos, e eu era aquele jogador que assumia dentro do campo. Eu sempre estava pedindo a bola, então essa era a minha característica. Deixando o Braulio, que era do Inter, daqui do nosso meio, quem é que tu lembra assim como grande jogador? Olha, nós tivemos, diversos jogadores antecedendo a minha época, o Paulo Heine, que era um senhor jogador de bola. O Paulo Heine, que era praticamente uma unanimidade. Eu acho que todos os jogadores da época era realmente um grande jogador. Com certeza, né, Adalto? Como jogador e como pessoa, um caráter, um sujeito fora correto, de série, entendeu? Um sujeito correto que, infelizmente, a vida tem dessas coisas. Levou o Paulo Heine até muito cedo, no meu entender. O pessoal do tênis recordava o Paulo Heine jogando tênis também. Eu falo do Dr. Bisonho, às vezes, e o Dr. Bisonho no tiro de casa diz, não, o Paulo jogava bem o tênis também, e é verdade. Talvez pela característica dele ser técnico, ele também foi um bom jogador de tênis, porque quando na época eu jogava no Grêmio, no tiro de caça, eu também cheguei a ver o Paulo Heine jogar tênis, e era um bom jogador de tênis também. Mas com futebol, um cara que foi para a Europa também, jogou pelo Cruzeiro, nas primeiras que são do Cruzeiro de Porto Alegre.
Era um senhor jogador de bola, uma técnica invejável, né? Aquilo era uma moça dentro do campo, não dava pontapé em ninguém, só jogava futebol. Então, essas pessoas que a gente guarda, a lembrança dessa época, coisas boas, as pessoas, né, admiradas. E também joguei com o Enio Chaves, né, depois, mais tarde, que era um senhor jogador de futebol. Veio do Palmeiras, né, já no fim de carreira, tive a oportunidade de jogar, mas... Ainda jogava muito? Ainda jogava muito, e dos poucos gols que eu fiz... Foi a assistência Foi a assistência do Enio. Nós entramos tabelando nessa goleira da entrada aqui do Lajadense, e com o Desportivo de Benzas, o falecido Gasperini no gol. Entramos tabelando na área, o Enio me largou na cara do Gasperini e eu dei um leve toque por cima do Gasperini. Foi um dos gols, dos poucos gols que eu fiz, mas um dos mais bonitos. Nós vamos voltar em seguida com o bloco final do Memória do Esporte de hoje, com o Luiz Carlos Oliveira, o baixo. Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 639. Depressão e todos os tipos de doença têm cura. Basta querer e ter muita fé. Marque sua hora pelos telefones 3726-4108, 9193-7738, 9724-4610. Benzedor Paulo Muniz, na Estação Rodoviária Nova, Sala 17, em Lajeado. Em nome da CBM Material Elétrico, gostaria de agradecer a todos os nossos clientes, colaboradores e fornecedores por nos prestigiarem em 2010. Desejar a todos um ano novo com muita alegria, saúde e prosperidade. CBM Material Elétrico, associada à rede H Eletro. Aqui você encontra tudo para decorar a sua casa nas festas de final de ano, na rua Bento Gonçalves, 1481, fone 3714-2122. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. Construtora CEACAPS, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CEACAPS, Rua Júlio Maia 217, Sala 2, fone 3011-8525. O nosso Memória do Esporte, Luiz Carlos Oliveira, o baixo, está conosco e vamos para o final do programa. Luiz Carlos, agora falando um pouco, depois do profissional, jogou no amador? Em 75 eu joguei o último jogo pela LAI contra a Associação Santa Cruz lá. Foi no meu dia do meu casamento. A despedida. E eu dormi na concentração e daí joguei contra a Associação Santa Cruz. Daí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa que eu ia dar uma parada no futebol. Em 75 e fui jogar o futebol amador aqui em Lajeado. Joguei pelo Bolarias, União de Carneiros. Rodou todos aí, rodei todos, né? Entendeu? Na época eu ainda estava bem condicionado, tava inteirinho Estava inteiro, né? E daí então, em 77 ou 78, que reabriu o Lajadense, terminou a fusão da LAI, eu retornei ao Lajadense. Daí então, no ano seguinte, nós ficamos campeões da primeira divisão de profissionais. Subimos para o acesso e conseguimos a classificação para o Campeonato Gaúcho. Um gol do Itamar, nessa goleira também da entrada contra o Aimoré. Era um bom time, né? Bom time na época. Nós perdemos 3 partidas num ano. Por uma colocação de faixa, né? Renato Portaluppi. O jogo festivo. Contra o Esportivo de Bento. O Renato Portaluppi começou a aparecer, fez 2 gols em nós aqui de cabeça.
Então o Renato, acho que na época, 17 anos. Né? Iniciando. No Esportivo de Bento foi um jogo para o Rio Grandense e Rio Grande. Perdemos 3 partidas naquele ano. O time se conhecia do Júlio, goleiro, ao ponto esquerdo, o Miller ou o Vonley na época. E aí tu parou com o profissional. Agora, hoje tu joga o que? Jogou Bola Mar? Tu já foi campeão do Bola Mar como jogador? Foi campeão como técnico também do Bola Mar? Exatamente, né? Depois, com a chegada da idade, aí a gente já procurou outras atividades, como o Bola Mar aí que a gente começou há alguns anos. Eu fui trocando de categoria, né? Comecei na categoria 38, que era o Master, depois passei para a categoria Sênior, depois veterano, que era 50 anos. Então, praticamente todas as categorias eu fui campeão e depois assumi como treinador na categoria Sênior, 45 anos. Então a gente também, né, diversas vezes campeão como treinador, então, e jogador, 50 anos também. Então a gente está aí na batalha, né? Hoje tu está jogando no Master do Rock Rep, né? Exatamente, no Transbr Rock Tratores, né? O time do Rock. Patrocínio aí do Richter, do Valdir Richter e Rock Tratores. Então a gente disputou o estadual de Master, né? Esse eu já venho disputando há anos. Então. Chegaram ao vice-campeonato. Exatamente, esse ano a gente conseguiu chegar ao vice-campeonato, então a gente está que nem Bola Mar, subindo degrau a degrau. E eu espero que no próximo ano a equipe do Rock vai ficar mais qualificada ainda, porque vem pessoas com menos idade e a tendência é um dia ainda chegar ao título. O Rock merece o nosso aplauso, os nossos parabéns pela iniciativa, né, de manter essa equipe Master juntamente com outros, como é o caso o outro rapaz que tu falou agora aí, que joga também, o Valdir, né? Tem mais pessoas, mas o Rock realmente é o homem que comanda esse movimento. De fato, aí, né? O Rock já vem puxando há anos, né? No Bola Mar também tem. O Rock, né? Sempre com o patrocínio dele. Tu sabe que é difícil fazer futebol hoje em dia, mas o Rock é um abnegado e merece todo o nosso apoio, nosso aplauso pelas iniciativas que ele toma. E é um sujeito também que dá muita força para o esporte. O apelido Baixo é só pela estatura? Exatamente, Adalto. É baixo, né? Que eles me chamam, não é baixo. O baixo. Alguns baixos, mas a maioria me chama de baixo, né? De fato, pela pouca estatura que eu tenho, né? 1,62 m. Mas a bola era redondinha. Graças a Deus, né? A bola não era pequena, não. Não, graças a Deus, pelo que o pessoal comenta e pelo que na região, né? A gente tem um nome, graças a Deus, né? Como pessoa e como jogador que eu fui. Então eu só tenho que agradecer essas pessoas que sempre, né, me mantêm aí, sempre no meio, brincando. Esse é o que eu guardo do bom do futebol, essa amizade que eu tenho até hoje. Aí com 58 anos, correndo ainda, né, graças a Deus deu uma saúde pra gente. Então a gente procura manter e além disso fazer amizade, que é a finalidade dessa vida. A esposa, quantos filhos tem? Eu tenho 2 filhas, e minha esposa é a Yara, né? A Yara te aguenta também. Me aguenta, né? Tu sabe como é que é. Tá comigo há 37 anos, né? Foi a minha... Essa mulher merece foi um minha namorada, minha noiva, minha esposa, né? Então, estamos juntos. Vocês se dão muito bem, né? Ela também leva as coisas meio. Graças a Deus, né, Dalton? Como todo casal tem as suas divergências, mas pra gente estar 37 anos juntos tem que ter alguma coisa a mais. Então, tem neto, não? Não, tem 2 filhas só. Tu sabe como é que é essa geração de hoje, né? Não, mas tá bom. Eles não estão muito interessados, o pai tá lá, elas dormem lá em casa, os namorados vão lá, a campo, então... Tá tudo moderno. Tá tudo bem, né? Faz parte, e eu agradeço por elas estarem em casa, né? Antes de estar lá em casa do que andar na rua aí, né? É verdade. Tomando outros caminhos, então a gente tem que agradecer a Deus, porque são as gurias ajuizadas, todo mundo com trabalhando, saúde. todo mundo com saúde. Isso aí, tá certo. Baixinho, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. O Luiz Carlos esteve conosco no Memória do Esporte e nós estamos lembrando, né? O Lajadense 100 anos no dia 23 de abril do ano que vem. Ligue 3710-1911 e associe-se. O Lajadense precisa do seu apoio. Torcedor de Lajado e do Vale do Taquari. Nós estamos no final do programa de hoje, desejando a todos um Natal muito feliz, cheio de paz, cheio de alegria e um ano novo repleto de realizações.